Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Nesse vídeo, vamos falar sobre a manutenção periódica de máquinas agrícolas. Primeiro, gostaria que você refletisse sobre o incremento da produtividade nas nossas culturas. Esse gráfico representa a produção, a série histórica da cultura do milho, incluindo todas as safras. Dá uma olhada nessa linha vermelha e veja a evolução da produção da cultura ao longo dos anos. Então nós tínhamos lá uma produção ao redor de 20 milhões de toneladas e estamos hoje aí numa produção ao redor de 100 milhões de toneladas de milho. Tudo bem? E o mais interessante, a área ocupada para essa produção, ela é muito parecida, ao redor ali de 20 milhões de hectares. Isso só é possível em função a esse dado em verde que apareceu aí. Deixa eu tirar o meu rosto para facilitar. Dá uma olhada a evolução da produtividade. As nossas produtividades lá na década de 70 eram ao redor de 1.000 quilos por hectare de milho. Hoje a produtividade média é ao redor de 5.000 quilos, praticamente 6.000 quilos de produtividade de milho. Então a nossa produtividade aumentou de uma forma assustadora, né? Exponencial. Isso se deve a algumas razões. E eu destaco aqui, né, a adoção de tecnologias. Sempre quando você ouvir tecnologia, não associe só com displays, com computador de bordo, com GPS. Tecnologia nada mais é do que a adoção de técnicas. E à medida que a gente vai estudando, conhecendo como funciona aquela operação, novas técnicas vão sendo incorporadas no processo. O melhoramento genético, o sistema de plantio direto na palha, a correção da acidez pela calagem, os nossos sistemas de instalação da cultura que tanto evoluíram, tudo isso faz parte da tecnologia e levou a gente, né, a esses patamares de produtividade. Agora, um ponto que se destaca de todas essas tecnologias é mesmo a mecanização. Mecanizar, além de otimizar o processo, aumentar a capacidade operacional, acaba englobando também uma série de tecnologias dentro da máquina. Então você consegue fazer uma semeadura com melhor conforto operacional quando você tem um ar-condicionado, por exemplo. Você consegue otimizar uma atividade quando você tem uma tomada de potência onde oferece um giro para que você possa acionar uma máquina. Você consegue otimizar ainda mais a atividade quando você tem ali um controle remoto do sistema hidráulico capaz de levantar e abaixar o implemento, abrir ou fechar a barra. Então são uma série de tecnologias envolvidas dentro da máquina que otimizam ainda mais a capacidade operacional. Não tenha dúvida, portanto, que a mecanização foi também um dos grandes responsáveis para que a gente tenha hoje uma produtividade de milho tão expressiva em relação ao que era no passado. Bom, mas tem um detalhe. Coloquei essa foto aí para ilustrar para vocês, né? A máquina, em algum momento, essa máquina quebra. Essa máquina vai ficar parada e vai te dar, né, vai exigir de você um certo planejamento, uma certa organização para compensar essa falta dela lá no campo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Primeiro nós vamos falar sobre uma estrutura básica de uma oficina. Isso toda propriedade agrícola deveria possuir. Nós vamos falar um pouco sobre a manutenção preventiva e sobre a manutenção corretiva. Um ponto de destaque. Trabalhar com máquinas agrícolas exige qualificação da mão de obra. Vocês, como responsáveis na área,
e até mesmo você que é o operador de máquinas, você deve se preparar, se qualificar para operar a máquina. A máquina, você tem que encarar ela como parte do seu trabalho. Então, do mesmo jeito que a gente vai, você toma banho, escova os dentes, almoça, a máquina também tem ali os seus processos que são exigidos alguns cuidados, e é o que a gente vai tratar hoje. Essa atenção à máquina pelo operador, é claro que tem que ser o operador para executar essas atividades, a gente pode fazer o planejamento, organizar, criar processos, criar planilhas e uma série de situações para facilitar a atividade do operador. Mas essa competência é do operador da máquina. Dá uma olhada lá de competências que são fundamentais para o trabalho com máquinas agrícolas. Primeira delas, capricho. Então, quando você tem uma máquina, ou pelo menos está responsável por aquela máquina, o capricho é fundamental. Cuidar da sua máquina como se fosse sua mesmo, né? E todas as outras etapas de manutenção acabam vindo como uma consequência do seu capricho. Então, a pessoa tem lá o seu carro, zela por ela, zela por ele, né? Cuida, faz as revisões certinho, chega lá no momento do trabalho, tem a máquina do patrão, não está preocupado com a máquina, se a máquina tem que fazer manutenção, se não tem, se está aparecendo um barulho, não está. Tudo isso, né, exige atenção, exige um capricho, e pode ter certeza que se você cuidar da sua máquina, o olhar, o profissionalismo seu, né, que vai ser avaliado sempre é avaliado, a gente sempre está em avaliação, isso vai ser considerado aí pelos tomadores de serviço, né, pelo seu chefe. Outra competência, cuidado, além da atenção, isso são competências fundamentais para um operador de máquinas, visto que ele está trabalhando com uma máquina, um implemento, às vezes de toneladas ali, e isso, obviamente, pode trazer um risco a quem está próximo, ali no local de trabalho. Então, o cuidado e a atenção são competências aí do operador de máquinas. E depois, por fim, mais duas competências. A penúltima eu destaquei a dedicação. Então, além de você gostar do que faz, você precisa se dedicar para aquela atividade. Se dedicar ao modo de que você possa aprender e conhecer todas essas tecnologias que eu disse para você. Existe lá a máquina agrícola. Dentro dessa máquina tem uma série de tecnologias embarcadas. Não é só ali o GPS, não é só ali o display. Tem toda uma série de tecnologias, desde o pneu até o motor da máquina, onde que essas tecnologias vão trazer melhores resultados. Saber como funciona essas tecnologias, ou pelo menos conhecer o básico da manutenção disso, vai trazer uma maior eficiência para as suas operações. E por fim, e não menos importante, pelo contrário, provavelmente seja um dos mais importantes, é o conhecimento. Conhecer o trabalho, conhecer aquela atividade, isso é fundamental para qualquer operador de máquinas. E aí eu também incluo o papel do tomador de serviço, do agrônomo responsável, do técnico responsável, em capacitar os operadores. Muitas das vezes o operador começa ali acionando a máquina ou operando um implemento e acaba ficando desmotivado por falta de treinamento ou por falta de reciclagem. E a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. A gente tem que trabalhar para fazer com que o operador ele seja multitarefas, que ele possa trabalhar no preparo de solo, que ele possa trabalhar na pulverização, que possa trabalhar na semeadora, né? Independente da atividade agrícola que for realizar, ele esteja apto e tenha competência para executá-la. Então, essa é uma responsabilidade que a gente precisa dividir e prestar esse serviço. Bom, vamos então à estrutura básica de uma oficina. Alguns componentes básicos para compor uma oficina é o conjunto de ferramentas, equipamentos, uma bomba de graxa, engraxadeira, né? Um calibrador de pneu, no caso mais um compressor, o lavador de máquinas,
local para limpeza do operador, além de lubrificantes e filtros para reposição. Vamos ver aí um pouco sobre esses componentes aí estruturais. As ferramentas, no caso, as ferramentas se destacam, né, as ferramentas de manutenção básica, como por exemplo, você vai fazer um ajuste de bitola, você vai fazer algum aperto e reaperto de implemento, então essas ferramentas têm que estar ali à disposição. Um macaco hidráulico para levantar essa máquina, substituir um pneu se for o caso, né? Tudo isso também é fundamental que isso esteja à disposição ali já na oficina. A engraxadeira, para que você possa fazer a lubrificação correta e periódica da sua máquina, né? Você pode deixar uma estopa lá para poder fazer a limpeza depois de trabalhar com isso. Uma tomada de água, é importante que tenha um local ali com água, com um mínimo de pressão, para que você possa fazer a limpeza da sua máquina. Gente, aí entra um ponto que eu gosto muito de destacar. O cuidado com a máquina, ela não é uma operação à parte, é diferente do nosso carro de passeio, né? Quando sobra um tempinho, você vai lá, dá uma lavada nele, leva ali no lavador, né? A máquina agrícola não, pessoal. A máquina agrícola, o cuidado com a máquina, ela precisa ser periódica. Ele precisa fazer parte da sua atividade. Não é assim, se der tempo eu lavo, se der tempo eu engraxo, se der tempo eu ponho um EPI, se der tempo eu tomo banho no serviço hoje, né? A gente tem que deixar esse pensamento de lado. Isso faz parte da atividade, faz parte da rotina. Você para ali pelas 5 horas, deu lá 4h30, por exemplo, e você gostaria de ir fazer uma pulverização. Se não der tempo de você cuidar da segurança nessa meia hora, colocar seu EPI, preparar a cauda, se arrumar, fazer a aplicação, voltar, tomar banho, se higienizar e ir para sua casa, então nem faça a operação. Já arrume outra atividade dentro desse período e comece no outro dia com a atividade que deverá ser realizada. A segurança, o cuidado com a máquina, a manutenção, ela deve fazer parte da atividade do operador, não é um extra, tudo bem? E isso, né, nós também, como técnicos responsáveis, a gente pode ajudar a criar procedimentos para que isso fique bem claro. Os lubrificantes e os filtros de reposição são componentes que sempre vão estar sendo substituídos, né? O óleo, o óleo lubrificante, as peças, os elementos filtrantes, né? Então é interessante que você deixe ali as peças para substituição sem a necessidade daquela situação logística em que você está longe da cidade, não tem ninguém para ir lá buscar, e aí você acaba operando com aquilo fora das especificações. Olha, se você já tem um planejamento de safra, sabe quanto tempo vai durar a safra, sabe quanto tempo aproximado vai utilizar de horas da máquina, então já deixe, né, esses materiais à disposição. Não precisa ficar ali matando um leão toda vez que for substituir o óleo, toda vez que for substituir o filtro. Isso já tem que fazer parte da rotina. Um local aí de higienização para o operador. Então, especialmente quando se trata aí das aplicações de agrotóxicos, a gente faz uma aplicação, é fundamental que a gente tenha um local, o operador no caso, né, para se higienizar, tomar um banho, tirar ali uma eventual contaminação que ele possa ter sido exposto, né, colocar o EPI contaminado, se for o caso, a limpeza desse EPI contaminado, que ele possa colocar a sua roupa e voltar para casa sem a roupa do trabalho. Isso é muito importante e traz aí uma segurança para o operador, e à medida que a gente tem uma organização maior, os dados nos mostram que a segurança também é maior. Então, a organização é o pilar, a base, né, o alicerce para uma boa segurança. Na manutenção,
Bom, os cuidados com a manutenção eu já destaquei para vocês. Quando você pega os elementos filtrantes, como por exemplo os elementos filtrantes de ar, os elementos filtrantes de combustível, de óleo, esses elementos, eles periodicamente vão ser substituídos. Então, interessante e fundamental que você já tenha isso em mãos. Outra questão, você pode montar uma planilha, igual você está vendo aí em cima, ó, uma planilha de manutenção, e você já deixa um cronograma pronto. Você já vai saber, então, que determinado período, determinadas horas, você detém aquela atividade de manutenção para ser realizada. Utilize sempre o planejamento. Pessoal, e aí você vai acabar evitando os improvisos. Dá uma olhada aí, né? Não tinha nada perto, aí pegou um toquinho, colocou em cima do macaco, macaqueou ali, levantou, aquilo fica, né, uma cama de gato, né? Se chegar alguém ali encostar, é muito perigoso. Então, assim, não tem necessidade de tanto improviso assim, se você levar as manutenções de uma forma séria. Manutenção, pessoal, não é custo. Isso faz parte da sua atividade. É igual, por exemplo, a alimentação, é igual, por exemplo, a higienização. E isso faz parte da atividade. Quando você adquire uma máquina, ou um automóvel, por exemplo, né, uma motocicleta, você deve considerar ali os custos de manutenção. Então você vai colocar já combustível, substituir os pneus quando for necessário. Isso faz parte do desgaste da máquina. Agora, questões como troca de filtro, troca de óleo ou vida útil de determinadas peças, dependendo da idade ali da sua máquina, tudo isso tem que entrar dentro da conta, né? Da sua produção. Você não pode ir deixando isso de lado e, à medida que você escolhe por deixar essa manutenção de lado, esses custos vão se somando. E aí chega lá na frente, uma coisa que era para ser aqui um pequeno ajuste no pedal da embreagem, chega lá na frente, é toda a embreagem, chega lá na frente, é todo o conjunto de caixa de mudança de marchas. E aí os prejuízos acabam sendo cada vez maiores. Então, é um engano muito comum achar que deixar a manutenção preventiva de lado é uma economia. Pelo contrário, o seu prejuízo será maior, certamente, e não tenha dúvida que esse prejuízo, além de levar aquela peça que não foi trocada, levará também outras peças que estavam em bom funcionamento naquele momento que você não fez a manutenção. Então, se organize. Olha que dado interessante, ó. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Vida útil média de tratores agrícolas. Quando você pega lá nos Estados Unidos, na média, os tratores deles têm uma vida útil de 12.000 horas. Aqui no Brasil, os nossos tratores têm uma vida útil de 8.000 horas. Você não poderia pensar assim, mas eles não são um país mais rico e nós somos um país mais pobre? Por que a gente descarta o trator ou o nosso trator acaba a vida útil dele mais cedo? Você não tem desculpa nenhuma para não fazer a manutenção. Monte um cronograma e execute essas manutenções. Outra questão, se você tem um uso muito intenso e a máquina realmente não para, você tem que considerar períodos para que essa manutenção seja realizada. Então essa máquina precisa parar para realizar essas manutenções, e isso tem que contar dentro do seu planejamento. Ao ponto que, se você não fizer isso, a rotatividade sua de máquinas ela tende a ser maior. Manutenção, dá uma olhada na definição lá em cima, né? Consiste em uma série de cuidados, os quais devem ser baseados em um cronograma pré-estabelecido pelo fabricante da máquina. Manutenção preventiva consiste em executar cuidados periódicos com o objetivo de prolongar a vida útil da máquina e fornecer condições adequadas de funcionamento. Essa é a manutenção, como o próprio nome diz, preventiva.
Você vai fazer os cuidados de uma forma periódica. À medida que você, de tempos em tempos, vai fazendo essa manutenção, você acaba prevenindo, né, um mau funcionamento ou a quebra de algum componente. Manutenção corretiva. Ela, no caso, ela já vai realizar consertos a partir de uma falha diagnosticada. Então, você tem lá no manual do fabricante, por exemplo, uma série de manutenções preventivas listadas para você realizar. À medida que você não realiza isso, você acaba somando aquela manutenção corretiva que é natural de ocorrer, que vai ocorrer dali a um determinado tempo, né? Mais aquelas manutenções, aquelas falhas por falta de manutenção preventiva. Então, o trator pode quebrar. É provável que em algum momento ele vá quebrar. Mas à medida que você trabalha com uma manutenção preventiva, a possibilidade, a probabilidade dele quebrar, dele estar parado, certamente será muito menor. Então, faça sempre a manutenção preventiva, siga o manual do trator e assim você terá que trabalhar menos com a manutenção corretiva. Manutenção corretiva, o trator fica realmente parado, né, sem gerar receita. Bom, dentro da manutenção preventiva, nós podemos dividir ela em dois: os cuidados com o trator novo e a manutenção periódica. Tudo bem? Vamos falar um pouco aí sobre elas. Nos cuidados com o trator novo, você precisa ficar atento naquele período crítico. Isso varia de fabricante para fabricante, mas a gente está falando aí daquelas primeiras 50 a 100 horas. A tendência atual aí das fábricas é eliminar esses cuidados. Antigamente, existia aí uma usinagem bastante imprecisa no momento da fabricação dos motores. Hoje isso não é o caso. Hoje, com essas peças cortadas a laser, os encaixes são praticamente perfeitos. A ideia desses cuidados com o trator novo é que você faça a observação do funcionamento da máquina, de modo que qualquer alteração ali você possa, né, solicitar a presença do fabricante, né, daquela pessoa que comercializou a máquina para você. É interessante frisar, né, que os mecanismos do trator, especialmente o motor, ainda estão se ajustando. Por isso, né, essa atenção. Vale destacar que a máquina, né, provavelmente ainda estará em uma garantia de fábrica em função desses primeiros dias de uso. Alguns cuidados para o trabalho nas primeiras horas. Primeiro deles, nunca forçar o motor frio. Os componentes da máquina, eles vão dilatar à medida que isso vai esquentando. É comum que isso aconteça. E essa dilatação ocorre em paralelo com a lubrificação da máquina. À medida que você aciona o motor, você tem lá a bomba de óleo que vai fazer toda a lubrificação daqueles componentes internos, né? E se você não tem, ou até que você tenha um bom funcionamento disso, né? Se você trabalha com o motor ainda frio, com cargas pesadas, você acabou de fazer um engate ali e já sai trabalhando, né? Isso vai trazer, consequentemente, né, falhas no seu motor, vai desgastar mais o seu motor. Utilizar sempre as cargas recomendadas pelo fabricante, de uma forma que você utilize uma carga mais pesada, uma carga mais leve, intercalando isso. Manter o motor limpo
de modo que se você observe vazamentos, né, você possa comunicar ao fabricante. Verificar periodicamente os níveis de água, lubrificante e indicadores do painel. Fazer as verificações a cada 10 horas, conforme a recomendação do fabricante. Ao completar 50 horas, trocar o filtro de óleo do motor. E ao completar 100 horas de trabalho, trocar o óleo de transmissão hidráulico, além de verificar as folgas dos pedais. Último tópico, e importantíssimo, consulte sempre o manual. Cada máquina vai ter especificações que podem, né, destoar do que vocês estão vendo aí. Destacando aqui o painel de instrumentos. Algumas das simbologias adotadas lá. Você vai observar o indicador da tomada de potência de acionamento, o indicador de restrição de filtro de ar, o indicador de luz, o orímetro, a carga da bateria, a pressão do óleo do motor, termômetro e o tacômetro. Então são uma série de indicadores importantes ali que vão ajudar você a tomar alguma decisão em função de algum mau funcionamento. Então quando você tem, por exemplo, a carga de o indicador de carga de bateria acendendo, né, isso pode ser um indicativo de que ou a sua bateria não está funcionando bem ou o alternador está com algum problema. A tomada de potência, né, o acionamento ou desacionamento dela também vai ser indicado no painel. Isso em algumas máquinas, principalmente as máquinas mais novas. Mas isso vai ajudar na sua segurança. Restrição do filtro de ar, também importantíssimo. À medida que você não tem a passagem de ar, tem uma obstrução de ar ali em função de uma sujeira, alguma obstrução que pode acontecer, né? Imagina você colhendo uma silagem, né? Colhendo milho para silagem. Então você tem ali uma série de palhas e impurezas que isso pode levar aí à obstrução do filtro de ar. Se isso acontecer, né, o seu trator pode ficar sem a presença de ar no motor em função aí da admissão e isso trazer sérios problemas para a sua máquina. E depois o J, né, o nível de combustível. Além do pisca-alerta aí em algumas máquinas. Eu já destaquei para vocês então, né, o que significa cada um. Destaque aqui é o tacômetro. Pessoal, conhecer a rotação de trabalho da máquina é crucial para que você possa aferir o consumo de combustível. À medida que você aumenta a rotação, você também aumenta o consumo, apesar de proporcionar mais potência. E outra questão é o acionamento de implementos. Um pulverizador, por exemplo, ele precisa de uma rotação específica de rotação. Se você não tem tacômetro, como controlar isso? À medida que você aumenta ou diminui a rotação em um pulverizador, você vai aumentar ou diminuir a vazão nos seus bicos. Então, muita atenção no tacômetro. É muito comum a gente chegar no campo e encontrar pulverizador montado, pulverizador de arrasto, com o tacômetro danificado. Aqui alguns dos pictogramas que vocês vão encontrar nos tratores, nas máquinas. Então, conhecê-los, né, vai ajudar você a operar melhor a máquina. Destaque aqui para a engrenagem de tomada de potência, para esse braço aqui, esse pistão, né, representando o motor. Na manutenção periódica. Vamos lá. Bom, são agrupados em períodos de diferentes durações. Existem particularidades entre os fabricantes, mas é comum agrupar
essas manutenções de uma forma mais ampla. Cuidados gerais, né? Troca ou complementação de óleo, drenagem do filtro de combustível, limpeza e substituição dos filtros de combustível e lubrificante, aferição da pressão de pneus, monitoramento da água do radiador, lâmpadas indicadoras e faróis, lubrificação, limpeza do filtro de ar, reaperto, entre outros. De uma forma geral, esses tópicos aí que eu destaquei para vocês, em todas as máquinas você deve fazer essa vistoria. Na prática, né, os cuidados respeitam um limite de horas. Então você vai fazer essas vistorias a cada determinada hora, que a gente tentou agrupar aqui de uma forma mais ampla. 10, 50, 100, 200, 500, 750, 1000 horas, em função de horas trabalhadas, existe ali uma necessidade de manutenção. Eu achei esse trabalho científico, eu vou colocar para vocês o link na descrição do nosso vídeo. Dá uma olhada aí nesse artigo técnico. O pessoal avaliou manutenção de tratores agrícolas e condição técnica dos operadores. E aí eu destaquei esse gráfico que eles avaliaram. Eles avaliaram se os operadores tinham conhecimento de proceder à limpeza dos filtros e se eles tinham conhecimento de fazer uma partida auxiliar de uma forma correta, né? Então eles avaliaram. Então dá uma olhada aí nos dados, de forma que essa barra verde indica aqueles operadores que fizeram o procedimento correto. A barra vermelha, aqueles operadores que fizeram o procedimento de uma maneira incorreta. Então, um tópico simples como a limpeza de filtros, né, apenas 40% dos operadores foram capazes de executar essa atividade. Na partida auxiliar, apenas 20% dos operadores foram capazes de executar essa atividade de uma maneira correta. Isso, é claro que na minha opinião, eu não coloco isso como responsabilidade somente do operador. Tem total responsabilidade os agrônomos, os técnicos responsáveis, o gerente ali daquele local, o proprietário. A gente precisa orientar, precisa treinar. E outra coisa, cada máquina tem as suas configurações. À medida que você trabalha somente com aquela máquina, ou com uma ou duas máquinas, você precisa conhecer aquelas máquinas, precisa conhecer as manutenções básicas, periódicas que devem ser realizadas nela. E isso se aprende com o treinamento, com o incentivo, né? Tudo isso tem que ser realizado de uma forma ativa, né? Sem aquele comportamento, né? De impor, aquele comportamento cultural. Não, eu já sei fazer, pode deixar, né? Então a gente tem que ter humildade suficiente para poder aprender e humildade suficiente para poder ensinar. Especialmente aí no caso dos operadores, aquele responsável, o gestor ali da equipe, precisa proporcionar meios de que os operadores mais experientes tenham certeza e conhecimento daquilo que eles fazem e aqueles operadores mais novos possam ser também treinados e orientados pelos operadores mais experientes. Isso vai trazer uma sequência de trabalhos, vai trazer uma robustez no trabalho muito melhor, reduzindo custos de manutenção e aumentando a segurança da atividade. Aqui eu destaquei os componentes do trator agrícola, para você ver que não é uma tarefa fácil para o operador, né, conhecer todos esses sistemas, como por exemplo, desde o motor até os comandos ali de operação. Então, tudo isso, né, não é aprendido do dia para a noite. Você vai aos poucos ensinando, orientando. Um ponto que eu destaco muito é a questão da qualidade agronômica das operações. Então, às vezes você vai lá, engata um arado e ara aquela terra. Mas, e aí? Será que ficou bom? Será que não ficou bom? Será que eu preciso
esperar o agrônomo ir lá para poder fazer? Então, para poder ver se aquilo está do jeito que está apto para o plantio, por exemplo. Então, a gente pode ir treinando e conversando, orientando, para deixar aquele preparo de uma forma que o responsável ali prefira que a semeadora trabalhe melhor e por aí vai. O treinamento, a humildade, conversa é sempre o melhor caminho. Agora eu destaquei para vocês algumas das manutenções, e aí a primeira delas é a manutenção a cada 10 horas, tá entre parênteses ali, você também pode chamar, né, de manutenção diária. Itens a serem verificados aí na manutenção preventiva a cada 10 horas. O óleo lubrificante no cárter, então olha que interessante, ó. Tem o óleo lubrificante que vai fazer a ação de lubrificação no motor, correto? Mas o que acontece? À medida que você deixa a máquina parada, esse óleo vai decantar e fica ali no cárter, que é a parte de baixo do motor. Lembra disso? Bom, lá tem a vareta e você vai aferir o nível desse óleo. À medida que você faz a aferição, você vai ver se está dentro daquele parâmetro ideal. Dica aí, né? Nunca faça a aferição com o motor quente ou depois do motor ter sido funcionado, né? O que acontece? Existe ali a bomba que vai jogar esse óleo aí para diferentes locais do motor, justamente para poder fazer a lubrificação. E dessa forma é comum que você, ao aferir o óleo, você encontre valores baixos de óleo, até inclusive abaixo do recomendado. Então, nunca complete o óleo em função aí de uma aferição que você fez com o motor quente. Drenagem do filtro de combustível. O que acontece? Dentro do tanque do combustível, é comum que fique um espaço de ar ali, né? Nem sempre o pessoal deixa o tanque cheio. Então, deve sempre, até no final da atividade, você voltar lá e encher o tanque. Por que isso? À medida que fica um espaço, esse espaço de ar vai fazer com que se condense gotas de água e essas águas vão caindo e contaminando o seu combustível. Ao longo do tempo, né, você tem na água impurezas que vão caindo, misturando com o combustível. Então, para que você tenha uma mistura limpa, sempre faça a drenagem do filtro de combustível. Como a água ela vai ficar embaixo, então basta você fazer a drenagem. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Verifique o nível de água no radiador. O radiador tem a função, né, de resfriar o motor. À medida que não tem água nesse radiador, o seu motor não vai ser refrigerado. Verifique os faróis e lâmpadas. Muita atenção a isso, viu? É comum no campo a gente dar atenção somente àquele necessário, o mínimo do mínimo. Tem pneu, tem tomada de potência, está levantando os braços, vamos lá, vamos executar a atividade. E à medida que você deixa, pessoal, quebra um farol aqui, quebra o outro ali, entorta uma coisa aqui, entorta. Quando vê, o trator já está sucateado. Vá sempre fazendo a manutenção, deixando a sua máquina em dia. Você vai ver que o rendimento vai aumentar, os seus custos vão diminuir. Verificação dos pneus, isso vai fazer total diferença lá no consumo de combustível. Limpeza dos filtros de ar, verificação, né, da pressão, nós já comentamos. Lubrificação geral do trator, lá nos pinos graxeiros, faça essa lubrificação. E no final do dia, faça o reabastecimento do tanque de combustível. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens para ilustrar algum desses tópicos. Dá uma olhada aí nessa imagem, ó. Você colocou lá a vareta para avaliar o nível de óleo. E aí você está vendo que tem duas marquinhas ali, ó. O óleo tem que estar entre essas duas marquinhas. Professor, mas está bem pertinho daqui do último, ou está aqui no meio. Não tem problema, tem que estar entre essas duas marquinhas. Professor, mais baixo do que a marquinha? Pode. Se você fizer a aferição com o motor frio e o óleo está abaixo da marca de mínimo, indica então que você precisa colocar o óleo ali, né?
via de regra, né, se ele estiver tão baixo assim, você já pode substituir o óleo. Outra questão, professor, então eu já vou botar logo aqui uma tantada e passar do máximo. Posso colocar? Não faça isso. À medida que você trabalha com óleo mais do que o necessário, isso pode comprometer o correto funcionamento do motor. A questão da drenagem, então você vê aqui o filtro de combustível, você está vendo aqui que tem uma peça transparente, tá vendo? E aqui embaixo tem uma torneirinha. Você vai fazer então a drenagem, né, dessa água que porventura possa ficar aderida ali. Nível de água do radiador. Então basta você vir aqui na frente, próximo aqui ao radiador, e aferir esse nível de água. Tem lá, nesses mais novos, tem aqui o mínimo e máximo. E nos mais antigos basta você completar. Olha lá, ó, aqui na frente, ó, você vem, está aqui o radiador, a água aqui em cima, basta você completar. Verificação dos faróis, fundamental então que você conheça a máquina para poder fazer esse tipo de verificação. Limpeza do filtro de ar, então depende do seu filtro de ar. Nas máquinas mais antigas existe esse modelo de filtro de ar aqui banhado a óleo. Hoje nas máquinas mais novas o modelo de filtro de ar é o filtro seco. E aí você pode retirar esse filtro, deve na verdade retirar e dar algumas batidas ali na roda do trator. Se você tiver ali um compressor, né, uma tomada de ar onde que você possa utilizar, basta você fazer então a limpeza com esse compressor. Ponto importante, nunca coloque aí o ar, né, com o compressor aqui de fora para dentro. Coloque ele, igual está a mão do rapaz aqui, ó, coloque ele do lado de dentro e acione esse ar lá de dentro para fora. A verificação da pressão dos pneus, simples de ser realizada, basta você verificar as especificações do fabricante do pneu. Lubrificação geral do trator. A gente lembra da lubrificação só quando vai engatar o implemento. Esse é um erro muito sério, pessoal, porque ali você acaba aumentando o risco de acidente e além de deixar inviável, né, de inviabilizar aquelas tecnologias. Você tem alças ali de ajuste, de levante, levantar, abaixar, né, você aperta, solta. Então, tudo isso deixa seu implemento centralizado, um nivelamento transversal, longitudinal, e todas essas peças, elas são lubrificadas via de regra com o óleo lubrificante, com a graxa. Então, faça essa lubrificação e assim você vai ter sempre esses dispositivos, essas tecnologias à sua disposição. Ao final do dia, sempre faça o reabastecimento do tanque. Então, ao final do dia, sempre faça aqui o reabastecimento do tanque, justamente para não haver esses bolsões de ar. A cada 50 horas de trabalho, uma listinha aqui, ó. Limpeza do elemento filtrante da bomba alimentadora. Então, como funciona? Tem o tanque de combustível, certo? Do tanque de combustível sai uma mangueira, vai passar por um decantador. Nesse decantador você vai separar ali a água que porventura possa estar dentro daquele tanque. Tem o filtro disso e depois desse filtro vai para o que a gente chama de bomba alimentadora. Essa peça vai alimentar a injeção, ela vai alimentar aquela atomização que ocorre nos motores diesel. Então, antes dessa peça, tem o elemento filtrante. Você vai lá e dá uma olhada nele, faz a limpeza desse elemento filtrante. Observar o nível de óleo de direção, um reaperto geral, atenção de correia do ventilador. Esse ventilador
ele fica ali atrás do radiador e vai ter a função, né, de um fluxo de vento para ajudar a resfriar a água do radiador. O nível de solução da bateria depende da sua bateria. As mais antigas isso é válido, as mais novas não tem necessidade. E depois, por fim, a limpeza dos terminais da bateria. O elemento filtrante da bomba alimentadora. Essa bomba alimentadora tem diversas configurações. Basta você verificar então esse elemento filtrante. A tensão de correia do ventilador. Você vai fazer essa regulagem da tensão de uma forma que fique uma folga aqui com cerca de 2 centímetros. Você regula ela pelo esticador aqui do alternador. Então você empurra o alternador um pouquinho para lá e aperta aqui. Isso vai ficar mais tensionado. Tá? Lembra que tem que ter uma certa folga. A limpeza dos terminais da bateria. Olha o capricho, né? E aí você vai ter então uma condução melhor. As senhoras, quando o seu trator for de tração dianteira auxiliar, observe o nível de óleo dos cubos das rodas dianteiras e o nível de óleo do eixo dianteiro. No geral, o nível de óleo dos redutores finais traseiros. Então lá, nos rodados, quando é um trator simples, né, o 4x2, lá nos rodados traseiros, tem um conjunto de engrenagens que associado ali ao diferencial, que faz com que essa roda tenha uma velocidade adequada para se locomover. E essas engrenagens são banhados a óleo. Então, a cada 100 horas você deve verificar o nível desse óleo. Tá? Mesma coisa para a transmissão e sistema hidráulico. Aferir a restrição do filtro de ar. E no trator TDA, tração dianteira auxiliar, você tem também esse cubo banhado a óleo. Nos tratores comuns e até o TDA, no rodado traseiro, basta você retirar aqui e verificar a presença do óleo. A verificação do óleo do sistema hidráulico e transmissão. Em alguns casos é o mesmo óleo, em outros casos um óleo diferente. Então você vai lá e afere com a vareta o nível de óleo aí do sistema hidráulico. Verificar a restrição do filtro de ar aparecer lá no painel. Então, à medida que você coloca, tampa aqui, né, o filtro de ar, aparece a luzinha lá no painel indicando que está com a restrição, está funcionando bacana. Isso é fundamental que isso funcione bem, né? Se isso ocorrer lá no campo, você vai precisar fazer essa desobstrução assim, ao custo de, se você não fizer isso, pode causar aí sérios problemas na sua máquina. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre agricultura de precisão, trazer alguns conceitos importantes aí sobre esse tema e finalizar aí a nossa disciplina de máquinas agrícolas. Esse então é o conteúdo da disciplina de máquinas, falando nessa aula sobre a manutenção periódica de máquinas agrícolas. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, basta entrar em contato. Se você chegou também até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei aí no vídeo e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e vamos em frente!